Boa noite, sejam muito bem-vindos a este momento desta palavra em 2 Crônicas, capítulo 2. 2 Crônicas, capítulo 2. Peço o seu like, se inscreva em nosso canal, O Despertar 607. Amém? Para a glória de Deus. Sejam muito bem-vindos a todos que estão do outro lado e que vão ver essa mensagem. Amém? Vamos ler então o capítulo 2 de 2 Crônica. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, 80.000 que cortasse na montanha e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: como fizeste com Davi, meu pai, ele mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faz comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para pão contínuo de proposição, e para o holocausto da manhã e da tarde, no sábado, e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, que perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Porém, quem teria força para edificar uma casa, visto que o céu até o céu do céu não pode conter? E quem sou eu que lhe edificasse a casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura e em carmesim, em azul, e que saiba lavrar ao burril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá, em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeira de cedro, faias, algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que meus servos estarão com teus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darem 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. Amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos, nós acabamos de ler aqui em 2 Crônica, e Salomão vai pedir para Hirão, né? Quem é Hirão? É o rei de Tiro, que ajude na construção do templo. Quando a gente observa essa situação, irmão, está intrinsecamente ligado aqui. É que um depende do outro. Um depende da parceria do outro. Aquele que quer viver só para si próprio, sabe para onde ele está indo? Para lugar nenhum. Ele vai quebrar a cara lá na frente. Porque ele é egoísta. Ele anda por ele mesmo, ele não quer saber de nada e de ninguém. Mas Salomão, uma pessoa extremamente esperto e sábio, porque Deus deu sabedoria a Salomão. E ele fez coisas incríveis. Se José, que era governador do Egito, já fez coisas incríveis, imagine Salomão,
o que ele fez, que ele era rei. E ele pedia ajuda para um outro rei. Ou seja, vivemos de parcerias. Muitas vezes a pessoa não dá valor para essas coisas. Mas a gente tem que viver em função também de outras pessoas. A gente tem que pedir ajuda para outras pessoas. Salomão pediu. E Salomão construiu um templo, uma das maiores maravilhas do mundo. Salomão fez isso. Salomão fez isso e muito mais, irmãos. Porque ele pediu sabedoria e Deus deu essa bênção para ele. Deus deu essa bênção para Salomão. E por ele não ter pedido riqueza, Deus deu riqueza para ele. Porque quando a pessoa pede algo para Deus, Deus sabe o que o cidadão necessita. Se Deus colocou o cidadão para fazer algo em prol a causa dele, Deus sabe exatamente o que ele precisa. Porque afinal de contas, Deus foi Deus que criou todas as coisas. Então hoje, na nossa época, se não houver parceria de um governo com outro governo, em harmonia, em fidelidade, onde Deus possa abençoar, sabe para onde vai tudo isso? Para lugar nenhum. É esperar o pior. Se a pessoa não colocar Deus na frente em tudo que ele for fazer, ele não vai para lugar nenhum. Essa que é uma realidade na nossa sociedade, que muitos fecham os olhos para não ver. Salomão estava levantando uma casa de oração, algo fantástico, algo grande, mas ele foi procurar ajuda a outros reis, a outras pessoas. Você veja bem que ele contrata aí milhares e milhares de homens para fazer aquela arquitetura, aquela coisa gigantesca. Ele contratou milhares de pessoas, tanto do reino dele como do reino de outros amigos deles, rei da época. E ele fez algo, porque ele estava sob a direção de Deus, uma maravilha. É tida como uma das maiores maravilhas do mundo, da história humana, o Templo de Salomão. Uma coisa inimaginável, uma coisa espetacular. Por quê? Porque Deus estava por detrás, irmãos. Deus estava por detrás. E outra, por que Deus criou toda essa formosura? Porque o Templo de Salomão simbolizava a vinda de quem? A vinda de um Messias. Porque quando o Messias chegasse na terra, ele ia dizer assim: não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós, vós sois casa e moradia de Deus, vocês são o templo de Deus. Destruí esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Ele não dizia assim, e muitos falam, como que Salomão demorou não sei quanto tempo para fazer aquele templo, e ele fala que vai levantar em 3 dias. Mas as pessoas não entendiam que o verdadeiro templo, onde Deus vai habitar, não é um templo de tijolo, de massa, de cimento, de pedras, de mármores, mas é o seu próprio templo, o seu próprio coração. E Jesus dizia: destruí esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Olha que coisa maravilhosa, porque Jesus falava por código. Afinal, tinha um inimigo do lado, ele estava na terra do outro,
A Bíblia não fala que o mundo jaz do maligno? Quem domina esse mundo é quem? É Deus ou Satanás? Ou as coisas ruins? Lógico que é coisa ruim. A Bíblia é bem clara. O mundo é guiado pelo inimigo. E por isso que todas as vezes que Deus coloca os seus servos aqui, o inimigo tenta criar constrangimento. O inimigo critica. O inimigo persegue. O inimigo mata. Sempre aconteceu isso, irmãos, na história. Então, ele está criando aquele tempo, porque vai ser o símbolo de quem? O símbolo do Filho de Deus. Porque Deus ia instituir na terra o seu Filho. E o Filho de Deus era o templo do Deus vivo aqui na terra. E por isso que criou-se aquela formosura, uma das, se eu não me engano, 7 maravilhas do mundo. Então o templo de Salomão foi algo formidável, algo fantástico naquela época. Mas por quê? Porque representava o melhor. Quem era o melhor? Era o Filho de Deus. E o que aconteceu? Jesus foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Pronto. Foi concretizada a profecia que o próprio Jesus profetizou. Destruir esse templo em 3 dias eu reerguerei. Que ninguém entendia exatamente esse tipo de palavra. Mas a palavra era essa, irmão. Você quer ser o templo de Deus? Jesus fez essa pergunta. Vós sois o templo de Deus. Sede-vos perfeito, assim como é perfeito o Pai que está no céu. Vocês estão aptos a fazer isto? O que Jesus pediu ou não? Ou estão no mundão, como diz o outro, né? Dançando como a música dá. É assim. Então nós temos uma ordem. Sermos o templo do Deus vivo aqui nessa terra. Estão preparados para isto? Para Deus habitar dentro de vós. Jesus dizia assim, uma vez perguntaram, mestre, mostra-nos o Pai. Como mostra-nos o Pai? Não crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim e o Pai que está dentro de mim é Ele que realiza as suas próprias obras? E Jesus falou assim, quando o Filho do Homem se manifestar, vós se tornareis igual a mim, podereis fazer o que eu faço, até coisa maior. Jesus falou assim, que tanto ele como qualquer outra pessoa poderia fazer as mesmas coisas. Poderia ser o templo do Deus vivo. Mas Salomão estava lá fazendo. Porque aquele templo representava Jesus que viria no futuro. Que aliás poderia ter nascido lá naquela época. Ainda tem essa. Na verdade o Filho de Deus, o Messias, era para ter nascido na época de Salomão, irmãos. Não foi lá depois. Só aconteceu o depois, porque houve falha. No final das contas, houve uma falha do próprio Salomão. Que ele começou a adorar outros deuses, outros ídolos, outras coisas. Aí o império caiu. O império caiu, irmãos. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Às vezes, por coisas pequenas, muitas vezes até insignificantes, as pessoas perdem uma grande bênção. E Salomão perdeu ali. Porque o poder chegou de tal forma na cabeça, né? Que aconteceu o pior.
irmão, aconteceu o pior nessa terra, naquela época. O poder chegou na cabeça. E aí a falha foi consumada. E aí a providência teve que ser dividida em norte e sul. 12 tribos para Israel, 10 tribos para Israel e 2 para Judá. Foi quando veio a Jezabel e muitos outros problemas naquela época. Por quê? Porque houve uma invasão da providência naquela época. Então as pessoas têm que entender isso. A falha, por menor que seja, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, irmãos. Que ele te leva para o buraco, ele te leva para o inferno. Muitas falhas foram tidas na história. Sempre quando falha, sempre quando há falhas, a pessoa tem que pagar um preço. Então, vamos prestar atenção na palavra. O que a palavra nos diz. Como a palavra é. O que ela faz. Normalmente, Deus trabalha de uma tal forma que as pessoas não entendem. Porque Deus ele tem que trabalhar de forma subliminar para não dar pista para o inimigo. Por isso Jesus dizia: eu vos falo em termos de comparações e parábolas, mas vai chegar um dia que eu vos falarei abertamente a respeito do Pai. Por quê? Porque ele não podia falar abertamente, porque o inimigo estava de olho em ver a falha, entendeu? E por isso que muitos serão pegos de surpresa agora no século 21. Muitos serão pegos de surpresa, porque muitos falharam, irmãos. Então vamos nos ater ao compromisso de obedecer a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos ficar com esta palavra, não quero mais me prolongar, né? E que Deus abençoe a cada um de nós, eu e você, que a gente entenda o trabalhar de Deus, como ele de fato é. Amém? Fique na paz.